E assim, dando continuidade para a última palestra dessa primeira sessão, nós vamos falar agora sobre o novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hanseníase, inclusão do teste rápido imunocromatográfico e teste de biologia molecular como novas tecnologias diagnósticas. E para isso eu convido o Dr. Ciro Gomes aqui para frente. Se quiser complementar o debate de ontem. Tô brincando, fica à vontade. Obrigado, gente, pelo convite aqui. Então, vamos falar um pouquinho de hanseníase, né? Talvez seja a doença menos conhecida desse bloco. São todas doenças negligenciadas, que vão ter um pouquinho de complicação pela falta de investimentos, que tem falta de indústrias aí interessadas nesses tipos de doenças. Isso é um problema crônico e que mostra a importância do Sistema Único de Saúde e do financiamento público aí para o diagnóstico dessas doenças. A gente está num tempo muito importante da hanseníase, porque a gente tem a incorporação de 3 testes novos e a publicação do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do SUS. Vai ser um pouco diferente do que a gente viu para a tuberculose. Na hanseníase, a gente tem poucos testes e um problema grande. Então, antes de falar um pouquinho desses testes, vamos conhecer um pouquinho da doença. Eu sou professor de dermatologia da Universidade de Brasília e, como conflito de interesse, sou consultor técnico do Ministério da Saúde do Brasil, atuando na parte de hanseníase na CGDE. A hanseníase é uma doença infecciosa. Ela é causada pelo Mycobacterium leprae em 99% dos casos. Na América Central, foram descritos novas espécies de patógeno, que elas são classificadas como Mycobacterium lepromatoses, mas no Brasil a gente não tem notícia dessa nova espécie de bactéria. Ela é a segunda micobacteriose mais comum, só que ela é muito diferente de forma de transmissão e também na forma de fisiopatologia clínica do que a tuberculose. Primeira diferença, é uma doença de muito mais difícil transmissão. Acredita-se que a transmissão ela é feita por vias aéreas, fomites aerosol. No entanto, sabe-se que, diferentemente da tuberculose, eu preciso de muito mais tempo de contato e também uma predisposição genética para a hanseníase. Então, a transmissão é muito mais difícil. A gente tem um caso índice, que mora numa residência. Vamos supor, se o pai, dá o exemplo, tem a hanseníase. É muito mais fácil os filhos, que são contato consanguíneos, têm aquela carga genética, pegarem a hanseníase do que a esposa, por exemplo. Então, a transmissão é muito mais difícil. A segunda diferença é que é uma doença muito mais imunológica do que infecciosa. O Mycobacterium leprae, acho que todos vocês já tiveram contato, a gente vive num país endêmico, e na grande maioria dos casos, dos pacientes que adoecem, que são a minoria que adoece, que tem contato, a gente vai ter um bacilo muito restrito aos nervos da pele e aos nervos periféricos. Agora, o grande problema é a parede do bacilo, com algumas moléculas, que vocês vão ver, a primeira delas, a PGL1, ela estimula a imunidade celular. O que acontece? O corpo, achando que o nervo, os feixes nervosos da pele, eles são bacilo, começa a destruir. O que vai acontecer? Eu tenho grande dificuldade em achar aquele bacilo e vou ter muita clínica. O paciente adoece, o que vai acontecer? Ele vai ter manchas na pele com alteração de sensibilidade, vai ter deformidade dos nervos e uma característica de pouco parasito. Aquilo vai dar sequela. O paciente pode começar a se queimar, se trabalha com cozinha, gerando a sequela. Vocês vejam que já sai muito do problema da infecção, eu estou ainda no problema da autoimunidade. E nesse contexto, eu vou ter que fazer o diagnóstico. Outro fator que dificulta muito o diagnóstico da hanseníase é a ausência de cultivo in vitro. Essa é uma das únicas bactérias aí que são problemas de saúde pública, uma micobactéria, que eu ainda não consigo cultivar in vitro. A única forma de cultivo é in vivo, que geralmente ela é feita em tatus, ou seja, muito difícil de fazer, não se faz, e em camundongos, que também é muito difícil de fazer. E aí vocês me perguntam, como é o diagnóstico da hanseníase? Ele é essencialmente clínico. A Organização Mundial da Saúde, ela define a hanseníase como uma doença
infecciosa que tem sua definição de caso se eu tiver uma das 3 características. A primeira delas é mancha na pele com alteração de sensibilidade. A segunda delas é deformidade de nervos periféricos assimétrica, em que eu não tenha outro diagnóstico. E, em terceiro lugar, é a baciloscopia positiva. A baciloscopia da hanseníase, ela é feita pelo raspado intradérmico de 4 pontos nas orelhas, nos cotovelos e uma lesão que a gente substitui pelo cotovelo. Qual que é o problema? Pela imunidade que eu expliquei para vocês, a imunidade chamada, ela deixa muito pouco bacilo. A baciloscopia ela vai ser positiva aí em menos de 50% dos casos. E aí vocês se perguntam, é clínico, então para que eu tenho um exame? Não, eu estou falando para vocês que eu vou precisar muito mais da clínica, mas eu vou ter os casos duvidosos. Vejam, gente, eu estou na clínica, pego uma criança, um idoso. Não é simples como a gente lê nos livros, nos manuais. Vou fazer um teste de sensibilidade térmica, eu pergunto para a pessoa, quente ou frio? Se ele está assim, aí fala morno. É uma criança que não responde, é uma pessoa em que ainda é muito inicial. Eu vou precisar muito de testes laboratoriais. E apesar de eu ter essas inovações, o desafio ainda é grande. Então, por isso que a gente tem que conversar clínica, laboratório, estimular novos usos para poder diagnosticar a doença. E, apesar dos desafios serem grandes, recentemente, a primeira incorporação foi em 31 de dezembro de 2021, foram lançados 3 novos testes, 2 deles para o diagnóstico complementar da hanseníase, é o teste sorológico, que eu vou mostrar para vocês, o teste molecular, que é um PCR multiplex em tempo real, e o diagnóstico da resistência molecular para o Mycobacterium leprae. Eu vou falar como isso vem, mas é muito parecido com o último teste de hibridização em linha, na verdade é idêntico, com o que foi demonstrado aqui para a tuberculose. Então, isso é muito importante para a gente. Talvez a gente não resolva a maioria dos problemas do diagnóstico da hanseníase, mas a gente evolui muito. Antes disso, gente, um paciente que tem condição de pagar e que um médico ou alguém solicite aquele exame, ele não faz nem na rede particular. Então, isso é um problema muito grave de saúde pública, que a gente precisa aí permear isso. E a incorporação no SUS, ela é importante também para disponibilizar no SUS, vocês vão ver aqui a restrição da gente utilizar, mas também estimula todo um mercado e incorporação tanto na ANS, como possibilita estados e municípios a fazerem incorporações específicas. Vamos lá falar um pouquinho de como se dá o diagnóstico, como esses testes entram no protocolo de diagnóstico da hanseníase e como é que vocês podem estimular e interpretar isso. Então, o fluxo ele é muito importante. A Conitec ela foi criada por uma legislação de 2011, e aqui eu já falo um pouco disso aqui para vocês saberem por que se o teste está, já vai chegar no SUS. Então, é realizada uma solicitação, especificamente por esses testes, foi uma demanda interna do Ministério da Saúde, que eu mostrei para vocês, uma doença negligenciada. A gente precisa desse estímulo do Sistema Único de Saúde, porque não há interesse comercial de empresas para essas doenças, isso é um fenômeno mundial. E após avaliações que consideram o custo e a acurácia, que para a medicação a gente chama de efetividade, aquilo é aprovado pela Conitec e uma portaria no Diário Oficial da União é assinada pelo secretário. Depois a gente vai falar um pouco, o Eduardo vai falar sobre essa forma de disponibilização dos testes e organização. Após a portaria de incorporação, que a primeira dela dos testes foi dada em 31 de dezembro de 2021, o SUS tem 180 dias para disponibilizar. No entanto, não existia regulamentação da hanseníase das outras formalidades, que precisa ser o encaminhamento do paciente, o acesso à atenção primária, e precisou-se publicar um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que foi publicado agora em julho, para organizar o uso desses testes. Então, esse prazo ele termina agora no fim do ano, em que a incorporação desses testes deve estar completa. Vamos falar primeiro da sorologia. Apesar de ter sido incorporada no ano passado, a sorologia não é nada novo na hanseníase. Gente, eu estou falando de uma doença de um parasito intracelular. Qual que é a imunidade que eu pego um parasita intracelular? Imunidade celular.
Então, em teoria, seria muito mais útil um teste intradérmico, um patógeno que não cultiva eu tenho que tirar de paciente, ou seja, o teste intradérmico caiu por terra da hanseníase, ou um teste parecido com o IGRA, isso tenho, só que eu não tenho comercial. No entanto, há muitos anos atrás, descobriu-se uma molécula da parede do bacilo Mycobacterium lepre, que é muito específico desse bacilo, é diferente de quase todas as outras micobactérias. Se eu coloco por engenharia genética essa molécula na parede do Mycobacterium bovis mesmo, o macrófago para de reconhecer o Mycobacterium bovis. Então, quando se descobriu isso, foi um boom, falou, olha, é específico, vai dar certo. Qual que é o problema? A resposta sorológica do ser humano é totalmente inespecífica. Então, por mais que existam diversos estudos de diversas técnicas, ELISA, Western blotting, eu faço engenharia genética desses antígenos, mudo a proteína, ainda existe o mesmo problema. Os resultados dos estudos clínicos eles são muito divergentes, tá? E a resposta é muito inespecífica. Explicando para vocês de uma forma mais grosseira, mais simples, significa dizer que se eu fizer o teste sorológico em todos vocês aqui dessa plateia, é normal que metade tenha ele positivo e nenhum de vocês tenha hanseníase. A grande característica da sorologia, ela vem na resposta imunológica. Quando o paciente adoece, a maioria vai ter aquela resposta celular. Mas alguns, que a gente não sabe por quê, mas o que ocorre em imunossuprimidos, e ocorre na tuberculose, eles vão ter uma resposta TH2. Eles não vão fazer aquela resposta celular. E vão desenvolver uma forma que a gente chama de multibacilar. Essa forma multibacilar, ela é caracterizada pela expressão imunológica TH2 de anticorpos inefetiva para acabar com o bacilo. Mas que aqui começa a ser interessante. Apesar de não servir para detectar a doença, eu posso detectar quem transmite, que é quem é multibacilar, sem precisar furar a orelha do paciente. Então, é aí que ela vai entrar para a gente. Então, foi incorporado o teste rápido. Ele, na verdade, vai ser uma variação dessas técnicas sorológicas, vocês sabem muito melhor do que eu. É simples, é parecido com as outras técnicas de fluxo lateral. Muito interessante, como um teste point of care, em que vai medir os anticorpos anti-IgM da hanseníase. Aqui, se é IgM, IgG, IgA não faz muita diferença, tá? Pelos estudos. Por quê? A micobactéria fica lá, plá, plá, estimulando. É uma infecção crônica. Então, o IgM, o IgG e o IgA eles vão ser semelhantes no curso da infecção da hanseníase quando positivos. Aquela coisa que a gente tem para tóxico, para infecção viral, não se aplica aqui. Então, é muito pequena a influência de ser IgM e IgG, mas esse teste ele é validado com uma tecnologia anti-IgM conjugada ao ouro coloidal, e nada mais é do que essa técnica em que a gente faz a aplicação do sangue, por puntura digital, né? A exemplo dos testes de gravidez, que a gente tem, aparecendo duas linhas, reagente, não quer dizer que tem hanseníase, e, o que a gente vê em detalhes, E negativo, não reagente. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai aplicar na prática, tá? Apesar de poder ter algumas variações. Então, o instrumento adicional, ele tem essa característica em bula, ele pode ser usado para auxílio diagnóstico. Então, um laboratório particular que, porventura, queira oferecer, um clínico que queira utilizar, isso não é proibido, a bula está prevendo isso. No entanto, no SUS, onde a gente avalia custo-efetividade, ou aqui custo-acurácia, isso tem uma utilização diferente. Por quê? A gente quer identificar pacientes com altos níveis de anticorpo. Aqui está a aplicabilidade do teste, é o único fabricante, BioClean, que é o que foi incorporado. A gente aplica o sangue, o tampão, e espera aquela corrida para ver se o teste é reagente ou não. Peço calma para vocês, para mostrar o protocolo do SUS, que ele é um pouquinho complicado, para falar antes do teste molecular, de como ele funciona, porque os dois estão intimamente relacionados. O teste molecular também foi publicado no dia 31 de dezembro de 2021 e regulamentado pelo PCDT.
Então, deve estar disponível para pedido da atenção especializada no final deste ano. O teste molecular visa auxiliar ou confirmar o diagnóstico clínico da hanseníase. Lembra que eu falei para vocês que a sorologia não diagnostica, mas ela positiva faz eu pegar o transmissor. Ou seja, ela negativa é muito difícil o paciente estar transmitindo. A PCR é diferente. Ela visa aumentar a sensibilidade da detecção do bacilo. Lembra que eu falei para vocês que o método definidor de caso, que é a baciloscopia, ela tem pouca sensibilidade. É um método microscópico. O pessoal arruma um número nos artigos, que eu não sei de onde eles tiraram, mas eu só consigo detectar um bacilo quando eu tenho, no mínimo, 100 mil por campus, quando comparado à parte molecular. Esse teste molecular, como a maioria dos testes que são in-house também, visa detectar um fragmento repetitivo do Mycobacterium leprae, chamado de HILEP, que tem 37 cópias em cada bacilo. Ou seja, eu passo de uma técnica microscópica, em que eu vejo a partir de 100 mil por campo, para poder pegar 1/37 de bacilo. Isso aumenta a sensibilidade, mas quem trabalha com isso sabe que não é bem assim. Ele trabalha com probitacma só não amplifica no específico na propaganda. Quem mexe com aquilo, bicho, bum, 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 bum. Então você tem que saber ler. Acontece um pouquinho diferente e muito parecido com o que a gente viu lá com técnica molecular, que são traços. Requer um tipo de interpretação e tem muito mais influência do examinador do que poderia se imaginar. Então requer uma implantação especializada e cuidadosa. Mas, enfim, orientando vocês, nada mais do que aumentar a sensibilidade da técnica de diagnosticar o bacilo, que a gente não tem uma doença em que o bacilo fica escondido no nervo do paciente. E a clínica pode ser duvidosa. Ela está liberada para biópsia, né? Então, uma biópsia de pele, geralmente realizada por um dermatologista, que é geralmente quem faz, mas o médico de família e comunidade também tem esse atributo. Essa amostra pode ser congelada, armazenada a -20, ou colocada no álcool 70, cuidado para não vir no formal, que você reduz muito a sensibilidade do teste, e aquilo é enviado para um LACEN ou algum laboratório. Já existe uma rede que é de pesquisa, que está montada para isso, mostrando o sucesso no SUS desse tipo de envio. Ou seja, hoje, e com certeza no ano que vem isso vai ser possível para a hanseníase, o paciente pega um fragmento no interior do Amazonas e dentro de 30 dias eu tenho o resultado que foi necessário para um laboratório no Lauro de Souza Lima, por exemplo. Então, com o aumento dessa rede, que a gente viu que é para tuberculose, ele já tem essa expertise, o diagnóstico da hanseníase ele vai ser muito facilitado. Aqui é uma técnica de PCR multiplex, não é diferente dos testes de Covid que existem, então o parque tecnológico para esse tipo de teste está montado em todos os estados do Brasil, é algo simples. A questão é a interpretação específica, é só aquilo que eu estou falando, quem vai montar, começa a dar falso positivo, calma, aumenta o threshold aqui, ó, compara com a amostra negativa, tem que fazer uma validação interna, porque não é aquele negócio, o negativo não vai subir. É específico para quem mexe com esse tipo de bacilo, leishmania, está bem acostumado com isso. Mas o parque tecnológico está aí. Então, gente, aquilo que eu falei para vocês é para aumentar a sensibilidade da detecção do bacilo, e agora vamos colocar isso no nosso fluxograma. Então, aqui vocês têm 3 documentos, é a própria incorporação dos testes e o PCDT. Hoje, tá, depois eu vou falar um pouquinho de custos para vocês, por que se deu isso. Hoje, no SUS, no Sistema Único de Saúde, os testes só estão aprovados para contactantes do paciente com hanseníase. Para quem? Para quem morou com um caso de hanseníase nos últimos 5 anos. Não está para a população geral. Por quê? Porque os custos não puderam ser avaliados para a população geral. Isso aqui vocês podem ver lá no relatório de recomendação. Então, o que acontece quando chega um contactante de hanseníase? Ele vai chegar na unidade básica de saúde, o que vai acontecer? Vai ser avaliado clinicamente. Gente, o teste não visa substituir a análise clínica. Quando ele foi avaliado pelo profissional de saúde, viu que tinha hanseníase, o que ele faz? Trata.
Então, vão ter pacientes, na grande maioria dos casos, que têm um diagnóstico característico de hanseníase. Ele não precisa passar por qualquer teste molecular ou sorológico. Uma segunda situação, ela também ocorre bastante. Na avaliação clínica, o profissional de saúde não encontrou hanseníase. E aí, ele vai mandado embora? Não. Lembra que eu falei para vocês que o bacilo ele cresce muito devagar na pele do paciente? Eu posso pegar, não ver nada, e aquele paciente daqui 5, 10 anos ser um paciente transmissor. Nesses casos que eu não tenho diagnóstico, em todos, no duvidoso ou sem sintoma nenhum, eu devo fazer o teste rápido. Então, se ele não tem hanseníase, a avaliação clínica, pode ser que eu não estou vendo o bacilo, mas que ele está lá. Eu faço o teste rápido. Se o teste rápido dá positivo, eu vou acompanhar esse paciente de perto, que pode ser um sinal de que ele vai manifestar a doença. Caso esse teste rápido seja negativo, é muito difícil esse paciente vir a transmitir nos próximos 5 anos. Eu oriento ele, caso apareça algum sintoma, a procurar a unidade de saúde. Fazer a BCG, que é a profilaxia segunda dose, para contactante de hanseníase. Essa próxima situação, gente, nesse fluxograma tão complexo, mas não é que o fluxograma é complexo, a doença é complexa, eu vou ter a melhor utilidade da avaliação sorológica para Mycobacterium lepre, que são aqueles pacientes duvidosos, em que eu sou o médico, estou avaliando o paciente, eu não sei se ele tem hanseníase ou não. É aí que eu vou usar os testes complementares. Se eu tenho dúvida se ele tem hanseníase, eu vou fazer o teste rápido. Se ele for reagente, eu faço a baciloscopia. Por quê? Porque a baciloscopia define caso. E aí eu já trato, não preciso mandar para o componente especializado. Se for positivo, eu trato. Se for negativo, eu vou precisar mandar para os centros de referência, que são os hospitais dermatológicos, de infectologia, que vão avaliar aquele paciente. Então, isso é a utilização da sorologia. Ela tem utilidade, outras revisões sistemáticas demonstraram que a sua utilidade point of care. Chegando lá, na atenção especializada, não tem muito segredo. O profissional de saúde, que geralmente é um dermatologista, geralmente ou hansenólogo, ele vai avaliar. Se ele viu que aquilo é hanseníase, porque ele está mais acostumado, ele já pode tratar. Se ele tem dúvida, ele vai pedir o teste molecular. E aí vai chegar no laboratório, vão ter aqueles resultados que eu mostrei acima aqui para vocês. São 3 genes avaliados, um gene repetitivo, que é o gene RILEP, que tem 37 cópias por bacilo, aqui está aqui, ó. Aqui tem os cutoffs. Um gene nuclear, que ele só tem um por bacilo, e um gene endógeno. Então, se você tiver os 3 positivos, quer dizer que a amostra foi o controle positivo, e você tem os 2. Se tiver só o gene endógeno positivo, quer dizer que a amostra humana foi bem extraída, aquilo não é micobacteriose. Aí tem outras orientações para micobactérias não tuberculosas que podem aparecer nesse teste e requerem interpretação, mas que também eu não vou conversar muito por aqui. Então, essa é a recomendação do SUS. Pode ser implantada de forma diferente em estados e municípios, até por laboratórios particulares, porque é uma técnica altamente custo-efetiva. A gente viu aqui pela avaliação de custo-efetividade no momento da incorporação. Além disso, a última inovação que a gente tem na hanseníase é a avaliação de resistência bacteriana. Vocês viram que muitas das técnicas da tuberculose, elas dependem da cultura. Hoje está melhorando, você faz na amostra clínica. O que eu faço na hanseníase que eu não consigo cultivar o bacilo? Sabe como é que era antes, quando começou o teste de resistência em hanseníase? Você pegava da orelha do paciente, colocava no camundongo e começava a dar as medicações. Rifampicina, dapsona, clofazimina. E via, depois de 6 meses, até 2 anos, se aquele camundongo curava da hanseníase. Gente, isso é impossível de fazer, tanto eticamente, quanto operacionalmente. Então, o que se fez? Pegaram aquelas amostras resistentes e fizeram o sequenciamento genético. Aí vem a parte fácil da hanseníase.
ela tem a maioria de pseudogenes. A maioria dos genes são desligados. Os genes que são expressivos e que causam a resistência bacteriana são muito parecidos com o da tuberculose. Então, hoje, a OMS, ela regulamenta que esses locais de realização e de expressão de proteínas que podem gerar resistência, eles devem ser reportados para o clínico, ou até para o OMS, para o Ministério da Saúde, onde trocaremos os antibióticos para fazer o tratamento. Então, é isso que a gente tem de evolução, que seria a última evolução que eu mostrei para vocês, que é o teste de detecção molecular da resistência bacteriana, que ela é igualzinho, até da mesma marca, que foi demonstrado aqui para a tuberculose. A gente pega, faz a biópsia, tá? Em bula não está validada o uso da baciloscopia, mas eu até interpretei na época que é uma amostra citológica, uma amostra, que a biópsia é a coleta, né? A baciloscopia é a amostra. Mas, em teoria, ela vai bem com essa extração, mas não está aprovada, está em vias de aprovação. E vai se colocar, após uma reação em cadeia da polimerase convencional, na hibridização, e vão ser detectadas as fitas de resistência contra rifampicina, quinolonas e dapsona. Isso é muito importante numa doença negligenciada que eu não tenho cultivo, e para micobacteriose que eu tenho pouquíssimos tratamentos. Então, o monitoramento da resistência hanseníase, ele está sendo extremamente estimulado, e existe a previsão que isso chegue em mais de 10% dos pacientes diagnosticados com hanseníase nos próximos anos. Então, ela pode ser feita para paciente que vai iniciar o tratamento, qualquer um. Eu tenho que ter uma baciloscopia maior que 2, porque senão a técnica vai ter dificuldade em pegar. Mas ela é muito mais importante, que é o segundo fluxograma, naqueles pacientes em que realizaram o tratamento e que a doença parece que não foi embora. Que a doença volta depois de 5 anos. Então, é muito importante a realização desse teste e a gente acredita que a demanda vai ser cada vez maior. Então, existe assim, uma grande felicidade na incorporação de 3 novos testes para hanseníase. Eles ainda estão bem devagarzinho, se a gente comparar com a tuberculose, mas existe uma grande preocupação com a hanseníase. Todas as medicações imunossupressoras que podem aumentar o risco da tuberculose, e a gente tem o PPD, tem o IGRA, a gente não sabe o que acontece para a hanseníase, mas espera-se um aumento de 10 a 100 vezes nos casos de hanseníase com o uso dessa imunossupressão. Então, a gente acredita que é um mercado crescente, que é uma atribuição importante dos laboratórios públicos, privados, na esfera federal, com as incorporações, na esfera municipal e estadual, e a gente espera evoluir cada vez mais nessas recomendações. Convido a todos, ficou um pouco apagado aqui, a lerem o PCDT da hanseníase e darem as contribuições. Pelo menos ele vai ajudar muito no monitoramento dessas tecnologias e daqui a alguns anos elas estão evoluídas. Agradeço a oportunidade e fico aqui esperando as perguntas. Muito obrigado.